Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer e uma emoção muito grande. Eu me sinto bastante emocionado sempre que venho aqui para essa posição de dividir com vocês o fruto do estudo, das leituras, daquilo que a gente tem acumulado ao longo do tempo. A palestra de hoje tem o título Dar e Receber. E eu queria começar dividindo com vocês que eu fiquei em dúvida no início. Antes, aliás, eu gostaria de pedir uma licença. Primeiro pronome no singular, eu, vou me referir a mim em vez de a nós, mas eu tenho certeza que todos nós sabemos que um trabalho apresentado na Casa Espírita nunca é feito por uma única pessoa. Eu talvez vou insistir em usar o eu ou usar o mim, mas para proteger os meus amigos espirituais por eventual erro que eu cometa aqui na apresentação. Bom, eu queria dividir o seguinte, o título Dar e Receber. Primeiro ele vem do fato de que no Evangelho no Lar que fazemos em casa, na oração de abertura, eu sempre me refiro ao pedido de dilatação da capacidade de dar e de receber. São duas ações que, na verdade, a gente vai ver ao longo dos textos que a gente vai apresentar aqui, que traduzem, na verdade, uma outra ação que é maior e que eu ainda não encontrei um nome para substituir. Talvez vocês possam me ajudar depois. Coloquei a bibliografia utilizada e me baseei em versículos da Bíblia para a gente conversar sobre dar e receber, tá? Mas a dúvida que eu estava dizendo de início seria dar e receber ou receber e dar? O que vem a dúvida que eu tive? E pensei no seguinte, a gente sempre dá do que tem, ninguém dá do que não tem. Então a gente provavelmente recebe antes de dar. Uma outra verdade é que a gente recebe aquilo que a gente dá. Então o ato de dar está associado ao ato de receber. E aí sim, quando eu coloquei os livros ali e fiz a pesquisa dos versículos que seriam apresentados, eu colecionei algumas dezenas, mas vocês relaxem, eu reduzi a uns 2 ou 3 para caber em pelo menos 2 horas de conversa. Não, menos um pouco. E aí a gente pode ver o seguinte, no versículo 1 do capítulo 1 da Gênesis, está escrito: Deus criou o céu e a terra, que significa Deus criou tudo. Então ele é o primeiro doador. E isso define então que primeiro começa essa trajetória no dar, um dar que vem do nosso Pai. E a gente, a partir daí, o que faz é transferir. Então a gente recebe dele e transfere. E na transferência a gente tem a possibilidade de multiplicar as dádivas que recebemos dele. A gente vê claramente novamente aqui nessa obra. Na primeira revelação, depois ela é multiplicada na segunda revelação por Jesus, através de seus apóstolos, discípulos, os primeiros cristãos. Mais à frente, e não numa única linha, essa distribuição ela é esférica, ela vai em todas as direções, mas sempre multiplicando. O Criador se usa de nós, seus filhos, suas criaturas, para continuar multiplicando. E é isso que a gente vai tentar a respeito dessas ações. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: o que é melhor, dar ou receber? Muitos dizem dar, e nisso concordam com o que disse o apóstolo Paulo. E aqui vem o primeiro versículo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar que receber.
Eu peguei dois textos de Emmanuel para a gente se aprofundar nesse versículo. O primeiro, ele começa, estou me enrolando um pouco aqui com o computador, aqui. Ele tem o título, ele está no livro 17. Aliás, eu recomendo que todos vocês consultem a nossa biblioteca e leiam também essa obra que é rica. Aqui, infelizmente, a gente não tem o tempo necessário para digerir tudo que é trazido. Então, é importante que cada um de nós busquemos a nossa própria interpretação. Mas o benfeitor, ele começa com um título muito especial em títulos, que começa com dois verbos que se contradizem, né? Possuímos o que damos. É interessante porque quando pensamos principalmente nos bens materiais, a gente sabe que quando a gente dá, a gente deixa de possuir. Ele então desenvolve da seguinte forma: sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és administrador da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais do que o dinheiro que possas dispor. Interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio e da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então o foco aqui, ele coloca um pouco do que já havia sido mencionado, quer dizer, o Criador nos usa para fazer a multiplicação das dádivas. E tudo aquilo que a gente tenta reter, ou é tirado de nós, quer dizer, é a doação forçada que acaba acontecendo, ou perece. Então, nesse primeiro texto, o benfeitor nos chama a atenção de que é importante continuarmos com o fluxo de doação. Eu tenho um poeta que eu gosto muito, Arnaldo Antunes. Ele tem um poema bacana que foi musicado e ele diz que só é seu aquilo que você dá. E ele dá um exemplo, ele diz: o beijo que você deu é seu beijo. Isso é interessante porque exemplifica muito essa importância de nós passarmos aquilo de dádiva recebida. O beijo, se não for dado, ele nem existe. Então é preciso o movimento de transferência. Emmanuel, agora no livro Caridade, no capítulo 22, ele agora fala do assistido e mostra para a gente que tem essas duas faces da moeda que a gente está discutindo aqui. Nem sempre é muito fácil sabermos quando somos doadores ou recebedores. Na verdade, há sempre uma gradação entre esses dois extremos. Então ele nos alerta dizendo: diante de quem socorres, não admita, não acredite que a caridade seja prerrogativa unicamente de tua parte. Enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas. Habitualmente, doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra, e deles recebemos muito do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa em que assistimos obtemos benefícios substanciais, como sejam a verificação de nossas próprias vantagens,
o conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, o aviso salutar na relação aos deveres que nos cabe, na preservação dos bens da vida, a paciência com os nossos obstáculos e males menores, o ensinamento da provação com que somos defrontados, a aquisição de experiência, as vibrações de simpatia, o auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros, o consolo nos sofrimentos que porventura nos fustiguem, o crédito moral que se registra a nosso favor na memória dos espíritos encarnados e desencarnados que amparam a criatura em crises e embaraços maiores do que os nossos. Serve a benefício do semelhante tanto quanto possas e como possas, em base da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo necessitado de equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz ou cansado de angústia nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior dividendo para aquele que dá. Por isso mesmo, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível: mais vale dar do que receber. Então é interessante aqui a gente perceber que ele estende a ideia de que é melhor darmos, que somos mais felizes em dar, primeiro porque geralmente damos daquilo que temos de sobra, daquilo que já carregamos, já temos, e não é num momento de dificuldade, de sofrimento. Chama também a atenção nessa lista imensa, aliás, eu chamo a atenção ali, que é o fato do auxílio que a gente recebe, que é sempre redobrado no momento que a gente põe em ação, em movimento, os recursos que já possuímos. Ele usa o termo várias vezes aqui, de novo, em administrar a bondade, e é interessante a gente entender que a ação de administrar é uma ação complexa que envolve a gente agir e reagir em função dos eventos que ocorrem. Não é simplesmente dar por dar e esquecer, mas é estar envolvido, ter relacionamento. Numa segunda fase agora da gente analisar, o versículo está em Mateus 13, 12, e que eu confesso para vocês que no início, há um tempo atrás, toda vez que eu lia isso, eu tinha um pouco de arrepio, porque ele é um pouco ameaçador, né? Ele diz: pois aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas até o que tem será tirado dele. E é interessante isso, a gente tem que parar e lembrar que nós temos um Deus que não é só um Deus de justiça, mas um Deus de amor. Então há que ter uma interpretação justa e amorosa para um versículo como esse. Eu conto aqui para vocês a história dos dois mares, eu não sei se vocês conhecem, mas ele fala da região da Palestina, no tempo de Jesus, já era dessa forma. Existem dois lagos que são conhecidos como mares. Eles estão na mesma região geográfica, eles são abastecidos pelo mesmo rio que corre do norte para o sul. No primeiro lago, ele é abundante em vida, tem as margens verdejantes, é produtivo em peixes desde a época de Jesus. E a água que entra nele sai ao sul em direção ao segundo lago. Esse lago, totalmente diferente do primeiro, não tem vida alguma. As margens são áridas, cobertas de sal. A concentração de sal na água é tão grande que não há vida de espécie nenhuma. E a exemplificação que a natureza nos dá nessa história é que o primeiro, tudo que recebe, ele devolve. Então está muito em linha com esse versículo. Aquele que tem, terá em abundância. Porque põe em função, dá uso àquilo que recebe. Já o segundo,
esse tudo que entra nele, toda a água que entra nele, morre lá. Ele não devolve nada. E aí é dele tirado através da evaporação. E ele tem carência, tem escassez. Então esse é um exemplo da natureza muito importante para a gente. Eu busquei também no Evangelho segundo o Espiritismo esse texto que eu achei simplesmente fantástico. Um espírito amigo diz o seguinte, explicando a segunda parte, né, de quem não tem, ainda assim será tirado. Ele diz, não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas o seu próprio espírito, que pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. Veja aqui que ele se refere à migalha que caiu no coração, ou seja, primeiro a gente sempre recebe, porque não temos nada de nosso para dar. Essa é a verdade, quem dá é Deus. E Deus deposita, confia em nós as dádivas que Ele distribui igualmente a todos. Então essa migalha cai primeiro no nosso coração, a competência, a vontade, a disposição de fazer multiplicar. A gente lembra da parábola dos talentos, né? Quando aquele que recebeu um talento resolve enterrar, enquanto os outros continuam trabalhando para a multiplicação dos talentos, né? E é assim que os talentos se multiplicam, com a doação, com a colocação em função, em uso. O Espírito Amigo dá então um exemplo para tornar ainda mais claro. Ele diz o seguinte, o filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o pai quem tira e parou? Então, com esse exemplo, definitivamente a gente vê que não é Deus quem tira da gente. Deus não castiga antes de tudo, né? Eu sempre me refiro a nós, espíritas distraídos, quando a gente pensa na lei de causa e efeito, ação e reação, sempre do ponto de vista da punição, do castigo. Está sendo tirado ou estamos passando por alguma dificuldade porque provavelmente fizemos alguma coisa muito errada lá atrás, né? E não é assim. A gente tem que lembrar que o nosso Deus é de amor também. E sendo de amor, e tendo ensinado e pedido e indicado o perdão, não faz nenhum sentido ser castigo. Então, eu prefiro pensar sempre que é uma questão didática, educativa, uma oportunidade de crescermos. Então, até quando nos é tirado alguma coisa, tem muito mais a função de abrir espaço para que recebamos aquilo que precisamos e sabemos colocar em uso para continuar a multiplicação da sua criação, das suas dádivas, do que simplesmente um castigo. Ops. Estou levando um banho aqui do computador. Esse pensamento, eu na verdade não sei aonde eu encontrei e depois eu pesquisei na internet e não encontrei a autoria. Mas ele serve para a gente ilustrar aqui duas situações. Ele diz o seguinte, só dá com qualidade quem sabe receber. E só sabe receber com qualidade quem sabe dar. Nessa passagem novamente se junta, se funde mais uma vez a ação de dar e receber. É importante que nos tornemos mestres nessa ação, que tenhamos dilatado a nossa capacidade, tanto de dar quanto de receber. Encaramos o seguinte, vivemos, assim como os dois lagos da história, vivemos sobre a chuva de amor e de misericórdia que o Pai derrama sobre todos nós, indistintamente, sem preferências. Porque Deus ama tanto a Madre Teresa de Calcutá quanto Hitler. Não há diferença, o amor dele é infinito. E sendo infinito, é igual para todos nós, que já passamos, estamos passando ou vamos passar por esse plano.
Então, o que cabe aqui de diferença é que a gente expanda a nossa capacidade tanto de dar quanto de receber. Na primeira parte do pensamento, sabe receber, eu conto para vocês uma história que eu ouvi, que é de um senhor que trabalhou décadas no serviço de auxílio, de amparo, distribuindo sopa, distribuindo cestas básicas, coisas desse tipo, né? Sempre muito caridoso. E ele tinha uma filha que acompanhava nesse trabalho. Num certo momento ele adquire uma doença degenerativa e começa a ter a saúde degradada muito rapidamente, até chegar num ponto em que até as coisas mais básicas ele precisava de auxílio para comer, para se aciar, tudo. E essa filha muito amada fazia tudo com toda a boa disposição, com todo o amor que ela tinha. Mas a filha começou a ficar amargurada com aquilo, sentindo que havia um pouco de injustiça naquilo. Como pode uma pessoa tão caridosa passar por isso? Aí novamente vem os espíritas distraídos e dão a resposta, o diagnóstico, né? Deve ter salgado a Santa Ceia, agora ele está pagando por isso. Mas essa filha teve a bênção de ter esclarecida, talvez em sonho, através de seus mentores, o motivo do que estava acontecendo. E em outra direção, os mentores falaram, explicaram para ela. Esse irmão teve grandes progressos, evoluiu bastante na arte de dar, na arte do auxílio, do cuidado com o próximo, mas nunca soube receber. Então a experiência que está sendo dada a ele, e veja, de ser auxiliada por alguém que muito o ama, é na verdade uma preparação para esse jardim no futuro ser muito mais florido. Quer dizer, antes de um castigo, é a oportunidade de prepará-lo para uma nova fase, para a sua evolução. Na segunda parte, só sabe receber com qualidade quem sabe dar. A história é muito parecida. Agora, uma senhora que também fez as mesmas coisas, ela durante décadas ajudou, cortava cabelo, fazia tudo o que podia fazer. E nesse caso, o que chamou a atenção, e o filho observou isso muito bem, o filho que a acompanhava, é que muitas vezes, até mais do que deveria, as pessoas que eram assistidas, ao invés de mostrar gratidão, reagiam com uma certa agressividade. Reclamavam que a comida não estava boa, que a cesta básica veio com um macarrão que não era de boa qualidade, ou que o corte de cabelo não ficou bom. E algumas não só reclamavam, mas também eram agressivas nas suas reações. Mas essa senhora, ao contrário, ela sempre recebia as críticas com muita generosidade, com muito amor. E o filho não conseguia entender, então um dia perguntou: por que você faz assim? Você não devia ensiná-los a responderem com educação, com gratidão? Por que você faz assim? E ela deu uma resposta muito bonita de quem realmente sabe receber. Ela disse: muitas vezes, quando tudo nos falta, pessoas que não têm a comida para levar para casa, não têm o direito de cortar o cabelo onde querem, a única coisa que lhes restam é a dignidade. E para defender essa dignidade, para mostrar a eles próprios que eles têm ainda um mínimo de dignidade, o que eles fazem é agredir. Agredir por conta das suas deficiências, talvez um orgulho, talvez algo que eles não conseguem controlar. Talvez por não perceberem que estão sendo ajudados através da vontade do Pai. Mas o que essa senhora fez, e por isso eu conto essa história aqui, é que ela ajudava com o cuidado de não agredir nenhuma consciência. Ela tinha perfeita consciência do mundo daquele a quem ela ajudava.
Tem uma história zen budista curtinha que diz o seguinte: um macaco viu um peixe dentro do lago e ele tirou o animal imediatamente dentro d'água com medo que o animal morresse afogado. E aconteceu o contrário, o peixe morreu. Então é importante que a gente conheça o mundo do outro antes de ajudar. E isso essa senhora sabia fazer. Aqui um pensamento do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Esse livro é muito interessante, ele conta a história de um profeta que está prestes a deixar uma ilha onde ele viveu alguns anos, 12 anos se não me falha a memória, e ele está prestes a sair. E os aldeões então pedem que ele comente uma série de assuntos, de tópicos importantes na vida. E um deles é a dádiva. Ele fala da dádiva. E tem esse trecho, que ele diz então que alguém fala: eu daria, mas só a quem merece. E o profeta replica: as árvores do vosso pomar não dizem isso. Elas dão para poder viver, pois não dar é perecer. Novamente nessa linha, né? De que é importante que a gente dê, associa a reação, a nossa ação à reação do outro. Traz para nós o direito e quanto ajudar. Quem já não passou pela experiência de falar: olha, agora eu não ajudo mais, porque eu tenho feito, tenho ajudado e nunca se resolve. Essa pessoa continua com os mesmos problemas. Aliás, eles às vezes voltam até mais agravados. Então eu não vou ajudar mais. É um equívoco que muitas vezes a gente comete porque a gente traz para nós a responsabilidade do resultado, né? E a gente não tem esse poder. É muito fácil, alguém já disse isso antes, né? É muito fácil abrir uma fruta e contar quantas sementes tem dentro. Mas é virtualmente impossível abrir a semente e ver quantas frutas tem dentro da semente. E é isso que acontece quando a gente ajuda, quando a gente doa da gente. É uma semente, às vezes é o fruto inteiro que sacia uma fome imediata, mas o mais importante do ato que a gente faz é de colocar uma semente no terreno alheio. E na natureza existe um espírito de sequência. A gente não pode plantar um abacate agora e colher na semana que vem. A gente tem que esperar o tempo da planta crescer e florescer e dar os seus frutos. Então, a ajuda que a gente dá, e seja ajuda monetária, seja um sorriso, seja a atenção de vocês para mim, quem sabe um dia eu vou ser um grande orador espírita, né? Mas tem que ter calma, né? Tem que ter paciência. Eu trouxe o texto inteiro para a gente comentar, porque quando eu reli esse livro, eu acabei relendo o livro, eu vi que tudo que a gente falou para trás está resumido aqui. Então eu vou fazer pausas aí, eu já indico nos parágrafos e a gente comenta, vê se vocês concordam. Eu consegui captar, talvez vocês vejam algo mais. Ele diz o seguinte, quando é pedido para falar sobre a dádiva, e a dádiva aí é aquilo que a gente doa. Dai muito pouco quando estais a dar do que vos pertence. Só quando vos dais a vós próprio é que estais verdadeiramente a dar. Pois o que são as vossas pertenças, senão aquilo que guardais com medo de necessitar amanhã? E amanhã? Que trará o amanhã ao cão prudente, que vai enterrando ossos na areia, sem marcas, enquanto seguem os peregrines até a cidade santa? O que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Aqui é muito interessante e muito forte, eu acho que bastante duro, né? Ele aqui se associa, ou se alinha com um texto que a gente leu de Emmanuel, que diz que
a gente dá muito pouco quando a gente dá do que a gente tem, das nossas posses, mesmo porque não temos posses nenhuma, né? A gente verdadeiramente dá quando a gente dá de nós. A gente muitas vezes esquece que não temos dinheiro. Muitos de nós, quantos de nós falou, se eu ganhasse na loteria, eu faria isso ou aquilo, eu daria 10%, 15%. Eu lembro de uma história na faculdade, discutindo com os amigos, com os colegas, eu vi cada um dizendo que dava um percentual, eu me adiantei e falei, eu dou 90%. Infelizmente não é uma barganha, né? O que a gente esquece é que a gente já tem muito para dar. A gente tem compreensão para dar, harmonia, equilíbrio, fé, bom ânimo, temos o nosso tempo para dar, temos também o silêncio para dar. Então tem muito, é infinito o que a gente pode dar para ajudar o próximo, para colaborar com a multiplicação dos bens. Mas muitas vezes a gente tem medo, regula o que pode dar com medo da necessidade que pode cair sobre nós. E o personagem nesse texto lembra que esta é a verdadeira necessidade que a gente tem, quando a gente acha que tem necessidade de alguma coisa. No próximo parágrafo ele diz: há aqueles que dão pouco do muito que têm e fazem-no para conseguirem reconhecimento, e seu desejo oculto torna-se as suas dádivas sem valor. E há aqueles que, tendo pouco, tudo dão. Esses são os que acreditam na vida e na magnificência da vida, e o seu cofre nunca está vazio. Há aqueles que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa. E há aqueles que dão com dor, e essa dor é o seu batismo. Há aqueles que dão e não conhecem a dor ao dar, nem procuram alegria, nem dão para se sentirem virtuosos. Dão tal como no vale a flor exala o seu perfume para o espaço. E é através das mãos desses que Deus fala, e por trás de seus olhos que ele sorri para a terra. Aqui é muito bacana porque ele dá uma gradação da evolução da arte de dar. Eu diria o seguinte: a gente começa num nível em que o nosso orgulho, ou melhor, o nosso egoísmo, o egoísmo segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o filho do orgulho, né? O egoísta é aquele que considera que tudo deve ser para ele. Ele está no centro de tudo. Por isso o egoísmo é fruto do orgulho. E ele não consegue dar, porque tudo é dele, tudo é para ele, ninguém merece. No segundo estágio, a gente passa a dar um pouco, talvez buscando reconhecimento, buscando alguma vantagem. Aí a gente percebe que ao dar vem uma alegria, uma satisfação muito grande. No Oriente tem uma frase que diz que quem dá é que agradece. É bacana isso, porque de fato existe muita satisfação quando a gente consegue ajudar alguém, ajudar a reerguer, seja no que for, até dando instruções para encontrar um endereço. E aí esses se viciam em dar, porque é bom ser bom. Numa próxima etapa, a gente começa a barganhar, né? Alguns de nós falam: eu vou ser caridoso, eu vou dar, porque aí eu alcanço o nirvana, ou eu chego no paraíso, ou quem sabe tem uma casa de esquina no nosso lar, com frente para 2 avenidas, né? Então é parte da barganha, até chegar num estágio que a gente faz o bem pelo bem. Eu fico imaginando que é como se fosse uma macieira. Ela dá a maçã e ela não pergunta quem é que vai se beneficiar do fruto dela. Ela dá porque faz parte dela. Tem uma historinha que fala de um mestre e um discípulo que andavam na floresta e o mestre viu um escorpião assim num corpo d'água. E ele se abaixa, pega o animal e põe na margem. E o animal pica ali a mão. Dói muito, né? E o discípulo ficou
horrorizado, falou: mas mestre, você não sabia que isso ia acontecer? E o mestre replica: sim, isso é da natureza do animal fazer. Então por que você fez? Porque é da minha natureza fazer o que eu fiz. Então é importante que a gente haja segundo a nossa natureza, sem esperar nenhuma condição daquele a quem ajudamos. E isso, de alguma forma, está nesse próximo grupo de frases. Tudo que possuis será um dia dado, por isso dai agora. Agora é que é a época da dádiva, que a época da dádiva pode ser vossa, e não dos vossos herdeiros. Dizeis muitas vezes: quem merece? As árvores do vosso pomar não dizem isso, nem os rebanhos nas pastagens. Eles dão para poder viver, pois não dar é perecer. E quem sois vós para que os homens se desnudem e exponham o seu orgulho, para que possais ver nu e com orgulho descoberto? Aqui é interessante, né? Falando agora de trás para frente, é isso que acontece quando a gente impõe certas condições no ajudar. É como se a gente de fato quisesse que aquele a quem a gente ajuda se dispa de todos os defeitos, quando nós mesmos não estamos com essa autoridade, não temos essa autoridade. Então é importante, como a senhora da história, ajudar por ajudar e aceitar as deficiências daqueles a quem nós temos o privilégio de ajudar. Porque encaramos da seguinte forma: talvez eles nem precisassem da ajuda nossa se eles não tivessem as dificuldades que têm. E o profeta nessa passagem, ele intensifica dizendo: certificai-vos primeiro de que sois dignos de dar e de ser instrumento da dádiva, pois na verdade a vida é que dá a vida, enquanto vós, que vos considerais doadores, não passais de testemunho, que recebeis e todos recebeis. Não carregueis o fardo da gratidão, pois estarei a colocar o jugo sobre vós e sobre aquele que dá. Aqui eu gostaria de ressaltar que a gente já falou um pouco de tudo vem do Pai, o Pai é que nos dá, mas essa última frase ela é bastante forte, né? Ele lembra, embora aqui esteja falando de dar, ele lembra que todos nós recebemos. E ele diz que o fardo da gratidão ele pode se tornar um peso tanto para quem dá quanto para quem recebe. Aqui me parece que ele chama atenção para quando nos tornamos viciados em sermos ajudados. A gente tem que ter muita atenção para isso. E quando a gente se considera obrigado a ajudar, porque começamos a ajudar. Tem uma série de pensamentos aí de filósofos um pouco mais ácidos que tocam um pouco nisso. A gente não vai ter muito tempo para entrar nesse detalhe, mas um diz que a gratidão é dada sempre quando se tem esperança de continuar recebendo. E um outro fala que por que você não gosta de mim se eu nunca te fiz bem nenhum? Né? Porque é verdade, se você parar para pensar, a gente só se indispõe com quem a gente trocou alguma coisa. Para quem nunca fez nada para a gente, geralmente é indiferente. E aqui ele chama atenção para essa gratidão distorcida, para que ela não se torne um peso, tanto para quem lhe fornece ajuda, ou para você, quando você é o que ajuda. E ele fecha aqui com: erguei-vos juntamente com o que dá sobre essas dádivas, como se elas fossem asas. Porque eu achei o ponto alto desse texto. É importante que no ato de darmos e de recebermos, isso funcione para a gente como asas que nos eleve. Porque essa é a função que temos ao nos dilatarmos na capacidade de dar e receber.
É importante perceber que quando recebemos, nós também temos a possibilidade de dar e dar muito. Eu conheço a história de uma pessoa que esteve doente e recebia visitas, carinho de muitas pessoas durante o período em que lutava com a doença. E é uma das pessoas que mais doou enquanto estava doente. E é muito impactante a gente perceber como é possível a gente sempre dar alguma coisa. Mesmo quando estamos na posição de precisar de um corte de cabelo, como na história da senhora, a gente sempre pode devolver alguma coisa. E que nessa ação estejamos nós na posição de recebedores ou de doadores, que isso seja algo transformador em nós e que nos ajude a alcançar órbitas mais próximas do nosso Pai. E ele diz: porque ter demasiada consciência da vossa dívida é duvidar da generosidade daquele que tem a terra de coração livre como mãe e Deus como Pai. É um fechamento muito bom e eu espero que isso sirva para todos nós como um gancho para que cada um de vocês agora se aprofunde no estudo, na leitura e encontre novas interpretações. Tem um nome para ele, mas que é composto do dar e do receber. Eu encerro deixando para vocês a imagem do nosso Mestre Jesus e a mensagem de Emmanuel, que diz: a existência terrestre é uma viagem educativa. Repara, pois, como segues. Muito obrigado, boa noite.